E seguimos falando sobre as negociações, essas conversas entre Ucrânia e Rússia. Sobre isso, recebemos agora o Fabiano Mielnik-Zuk. Ele é professor de Ciências Políticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigada por estar conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol, e a todos os telespectadores. Bem, professor, por um lado temos Vladimir Putin deixando em alerta as forças nucleares. Por outro, temos a Ucrânia dizendo que não vai ceder, que vai resistir. É possível falar em negociação, professor? Olha, é possível falar em começo de negociação. Agora, o término da negociação é algo que está um pouquinho distante no horizonte. A negociação pode ser rápida se a Ucrânia aceitar um armistício e aceitar a discussão do status de neutralidade do país e desmilitarização do ponto de vista dos russos. Mas não é isso que o presidente da Ucrânia tem dito para a imprensa internacional e dito para os seus cidadãos. Ele tem pedido que as pessoas reajam à invasão russa e não aceitem perder, né, o domínio político do país. Então, se não houver uma mudança de algum dos lados, essa negociação provavelmente vai ficar no impasse, né? Sobre o começo das negociações também, vai depender dos termos para se começar a negociar, se os russos vão parar e negociar ou se os russos vão continuar fazendo a incursão no território ucraniano ao passo que as negociações avançam, né? O que é muito difícil de acontecer e da própria Ucrânia aceitar que aconteça e que o Ocidente aceite também. Então, assim, nós vamos ter ainda alguma indefinição até que, de fato, esses atores sentem numa mesa para negociar. Pois é, professor, porque no mínimo curioso, Vladimir Putin, no dia que fala que vai para uma negociação, dizer que estou colocando as minhas armas nucleares de prontidão e em alerta. A gente pode dizer que Vladimir Putin vai muito mais num tom de estou com o comando nas mãos e quero uma rendição e não uma negociação? Na verdade, do ponto de vista da Rússia, é mais vantajoso para a Rússia utilizar essa cartada de uma ameaça nuclear exatamente para forçar uma negociação, para deixar bem claro para o resto do mundo que a Rússia está falando sério em relação àquilo que ela está fazendo na Ucrânia. Então, nesse sentido, assim, até a própria manifestação do Putin pode ter servido, em certo grau, para que o Ocidente influenciasse o Zelensky a aceitar a negociação com a Rússia. Então, esse é um ponto, digamos assim, que a gente pode considerar como fazendo parte do cálculo político do Putin ao começar, né, e ao tentar avançar as negociações. Falar em armas nucleares, então, coloca a guerra no outro patamar, professor? A ameaça das armas nucleares ela está presente já antes do começo da guerra, né? Quando os russos, já em dezembro, mandam uma proposta de um tratado com os Estados Unidos prevendo a neutralidade da Ucrânia e dizendo que a Rússia, por ser uma potência nuclear, caso as suas demandas não fossem aceitas e caso a Rússia entrasse em conflito com aliados ocidentais, a opção poderia envolver armamentos nucleares. Isso seria uma guerra sem vencedores. Inclusive, esse é um dos pontos que os russos escrevem na minuta de tratado que foi negada pelos Estados Unidos e negada pela OTAN. Então, assim, nós já vivemos, desde o começo dessa crise, nós já vivemos sob esse espectro de uma possibilidade de um conflito nuclear. Qual é o uso do termo nuclear antes de começar o conflito? Os russos não querem que haja nenhuma intervenção para ajudar a Ucrânia. Então, eles dizem que quem intervir vai sofrer consequências nunca antes vistas, que é exatamente um abalo nuclear. Então, eles pressionam dessa forma para que os russos possam se engajar no confronto com os ucranianos sem interferência direta da OTAN. E agora, na medida que o conflito avança e não se chega no começo de uma negociação de armistício, os russos voltam a usar essa cartada para pressionar os ucranianos a sentarem na mesa de negociação. Obviamente que, nesse momento, em condições assimétricas, né, condições que favorecem os russos.